Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver uma questão relativamente à físico-química do nono ano, uma questão que toca então na segunda lei de Newton, propriamente, na representação de vetores que atuam sobre um determinado corpo, no cálculo de massa, no cálculo da aceleração, exatamente nesse tema. Esta questão 3 diz-nos o seguinte: dois jovens exercendo forças de intensidade respectivamente 200 newtons e 300 newtons levam o carrinho a movimentar-se em linha reta com uma aceleração exatamente de 4 metros por segundo ao quadrado e sabemos que a intensidade da força de atrito que existe entre o carrinho, basicamente entre as duas rodas, né? O contacto aqui com a superfície, a força de atrito é exatamente igual a 100 newtons. Bem, o que deves fazer no início é aqui deste enunciado retirar os dados. Ok? Temos então aqui dois jovens, né, a puxar o carrinho. Cada um deles está a exercer uma determinada força. Quer dizer, eu a este jovem, que me parece uma jovem, chamarei, estará a exercer, por exemplo, uma força F1. Né? E sei que esta força F1 será 200 newtons. O jovem que está aqui um pouco mais atrás estará a exercer então uma força F2. Né? Que será 300 newtons. Quer dizer, a rapariga poder ser F2 e o rapaz F1, não há problema nenhum aqui. Bem, depois sabemos também que a aceleração, né, a aceleração do carrinho é exatamente igual a 4 metros por segundo ao quadrado. E sabemos ainda que a força de atrito, vamos representar então por FA, a força de atrito é exatamente igual a 100 newtons. Tudo bem. Primeira questão. Tens aqui a 3.1, termina 3.1.1. O valor da massa do carrinho. Ok, 3.1.1. Querem então a massa. Como é que a gente descobre aqui a massa? Vamos então aplicar a segunda lei de Newton. Ok? Então, pela segunda lei de Newton, o que é que nos diz a segunda lei de Newton? Diz-nos que é a lei chamada vulgarmente pela lei fundamental da dinâmica, que me diz que a força resultante, a força resultante, quer dizer, esta força resultante é exatamente igual à massa vezes a aceleração. Ok? Temos então isto pela segunda lei de Newton. Se queremos saber a massa, quer dizer, devemos precisar da aceleração, que está aqui, mas também haveremos de precisar da força resultante. Quer dizer, é preciso perceber aqui a força resultante, né? Como é que vamos calcular esta força resultante? Quer dizer, um gajo aqui está tentado apenas a dizer que a força resultante seria F1 mais F2, mas é preciso ter algum cuidado por causa da força de atrito. Bem, então vou representar assim aqui o carrinho, mais ou menos, né? Vemos assim aqui duas rodas, quer dizer, temos assim aqui a superfície. Quais são as forças que estão a ser aplicadas aqui no corpo? Quer dizer, devemos ter o peso, assim para baixo. E devemos ter a reação normal, né? Assim para cima. Depois, temos exatamente aqui uma força F1, né? Que é esta, né? Que a rapariga está a exercer. E teremos uma força F2, um pouquinho maior, né? Que essa força F1. Temos aqui então a força F2. E temos a força de atrito. E repara lá que a força de atrito, quer dizer, é uma força que se opõe ao movimento. A força de atrito é uma resistência, né? Que a superfície cria ao movimento, que depende muito da superfície. Por exemplo, já és capaz de ter reparado, é dizer, correr na praia, né? É mais difícil do que correr na estrada. Essa situação tem influência relativamente à força de atrito. Né? A força de atrito que a areia exerce sobre os teus pés é maior do que, por exemplo, o solo de uma estrada. Daí ser mais difícil tu movimentares-te na areia, porque a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento, cria resistência ao movimento e é maior. Sendo assim, então a força de atrito há de ser representada, quer dizer, o carrinho está a andar para esse sentido, que é o positivo, né? A força de atrito opõe sempre ao movimento. Teríamos então aqui a força de atrito. Agora, para tu calculares a força resultante há de ser a soma destas forças todas. E repara aqui, no eixo vertical, o peso e a ação normal anulam-se completamente. Então a tua força resultante será dada aqui por a resultante das forças no eixo horizontal. Então, se eu quiser calcular a força resultante será exatamente igual. Quer dizer, eu estou a considerar aqui o sentido positivo, né?
aqui para a direita, da esquerda para a direita, então a força resultante será exatamente igual à soma destas forças. Então teríamos simplesmente aqui a soma de todas as forças, quer dizer, F1 mais F2 mais a força de atrito. Mas cuidado com este mais a força de atrito, porque a força de atrito há de ter o sentido contrário ao movimento. Quer dizer, esta força de atrito, quando colocarmos aqui o valor, temos de ter em consideração que terá o valor negativo, né? Está ao contrário. Opõe-se ao movimento, quer dizer, a força da esquerda para a direita é positivo, da direita para a esquerda é negativo. Então, posicionando aqui os valores, temos que a força resultante é exatamente igual ao valor da força F1, que é 200, mais o valor da força F2, que é exatamente 300, menos aqui o valor da força de atrito, porque a força de atrito é contrária ao movimento, menos 100. Então, quer dizer, isto é equivalente a dizer que a força resultante é exatamente igual, é só fazer esta operação, 200 mais 300 dá 500, menos 100 que dá exatamente 400 newtons, e esta é a força resultante. Agora, se queremos saber a massa, quer dizer, vamos aqui à segunda lei de Newton e vamos pôr lá as coisas, né? Se quisesse resolver esta equação em ordem à massa, nós temos que a massa será exatamente igual à força resultante, né? A aceleração está a multiplicar pela massa, passará então para a operação inversa, vai dividir, e então podemos dizer que a massa é exatamente igual à força resultante a dividir pela aceleração. O que está equivalente a dizermos que a massa será igual à força resultante, que são 400 newtons, a dividir pela aceleração, que é exatamente 4 metros por segundo ao quadrado. Então isto é equivalente, né? É uma divisão fácil de fazer, quer dizer, 400 a dividir por 4 dá 100. Então temos que a massa do corpo é exatamente igual a 100 kg e terias aqui a resposta à primeira questão. Isto dá-te apenas a massa. Okay. Depois, questão 3.2, ou melhor, 3.1.2. Querem então o valor do peso do carrinho. Tens que saber que o peso, né? O peso, né? Qualquer corpo, é exatamente igual à massa vezes a aceleração gravítica. Quer dizer, este G é exatamente a aceleração gravítica, que aqui dizem para considerar exatamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Temos a massa do exercício anterior, a massa é exatamente 100 kg. Então temos que o peso será exatamente igual a 100 vezes a aceleração gravítica, que é 10. Então isto é equivalente a dizermos que o peso é exatamente igual a 100 vezes 10. Ok, então 1000 newtons. E terias aqui a questão 3.1.2. Passaremos então para a frente. 3.2 representa todas as forças que atuam no carrinho. Quer dizer, já fiz isso um pouco aqui, mas ok, vamos fazer outra vez. Considerando como uma partícula material e utilizando uma escala adequada. Vamos então fazer aqui a representação. Ok, até vou usar aqui o desenho. Todas as forças. Que forças é que temos aqui? Quer dizer, temos o peso. Temos aqui exatamente o peso. E opõe-se ao peso exatamente a reação normal. Quer dizer, e o valor desta reação normal tem a mesma intensidade, né? Tem a mesma força, vá lá, a mesma intensidade que o peso. E repara que o teu peso, a gente calculou aqui, o peso era 1000 newtons. Então vamos ter que, se aqui no exercício dizem para fazer aqui, colocar isto à escala, né? Então vou aumentar aqui o vetor do peso, porque se ele é 1000, quer dizer, os outros vão ter que ser um bocadinho mais pequeninos. Quer dizer, então tem assim aqui o peso, ok, é assim aqui o peso. A ação normal, quer dizer, é um vetor que terá a mesma intensidade do peso, por isso é que estas duas forças anulam-se, que é o tal par ação-reação da terceira lei de Newton. Depois, teremos aqui a fazer força no carrinho, esta força é F1, quer dizer que eu vou considerar como sendo F1 200 newtons, quer dizer, então, estaria assim aqui, esta força F1. E depois terei ainda aqui uma força F2, está a puxar o carrinho, né, para cá. Então terei aqui uma força de 300 newtons, um bocadinho maior que esta F1. Depois tens ainda a força de atrito, quer dizer que é uma força que se opõe ao movimento, que é aqui na superfície, né, é a resistência exercida ao movimento, quer dizer, é colocada aqui, né, junto da superfície.
E esta força de atrito é 100, quer dizer, vou colocá-la mais pequena, como se pretende que isto fique à escala. Vou colocar aqui a força de atrito um bocadinho mais pequena, né? Se ela é 100 newtons, terá que ser mais ou menos metade de F1. Então aqui a força de atrito. Depois o que posso ainda colocar aqui é exatamente a força resultante. Quer dizer, estas são as forças todas que estão a ser exercidas relativamente ao corpo. Agora a força resultante, calculamos aqui, penso que seriam exatamente 400 newtons. Então a força resultante, quer dizer, representamos aqui exatamente a direção aqui do movimento. Quer dizer, esse é 400, será mais ou menos isto. Quer dizer, terias aqui a força resultante. E está aqui então representadas, melhor dizendo, todas as forças estão a atuar no corpo. As duas forças exercidas pelos dois jovens, a força de atrito, o peso, a reação normal e ainda a força resultante. Estará aqui resolvida então a questão 3.2. Agora, a questão 3.3. Sabendo que o carrinho partiu do repouso, quer dizer, calculou o valor da sua velocidade passado meio minuto. Quer dizer, como é que podemos determinar exatamente aqui a velocidade? Quer dizer, eu vou tocar aqui na aceleração, né? Nós temos aqui o valor da aceleração, exato, temos aqui o valor da aceleração, que é exatamente 4 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer, e a aceleração é simplesmente a aceleração, né? É simplesmente o ΔV sobre o ΔT. Quer dizer, esta é então a fórmula da aceleração, que isto é equivalente, quer dizer que a aceleração será igual à velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Agora, sei que esta aceleração é 4. Quer dizer, é igual, o que eu quero é o valor da velocidade passado meio minuto. E repara que, quer dizer, se é meio minuto, o ΔT há de ser exatamente igual a 30 segundos, né? Que é meio minuto. Então teria aqui velocidade final, que é exatamente o que eu pretendo, que é a velocidade ao fim de 30 segundos, menos a velocidade inicial. Se tu partes do repouso, né? Então a velocidade inicial terá que ser zero. O tempo final são os tais 30 segundos e o tempo inicial, né? Começaste a contagem, também é zero. Seria então equivalente a teres 4, exatamente, a velocidade final menos 0 é exatamente a velocidade final, 30 menos 0 é 30. Daqui temos então, resolvendo esta equação em ordem à velocidade final, que será igual a 4 vezes 30, o que é equivalente a dizermos que a velocidade final será exatamente 120 e 120 metros por segundo. Ok? E tens aqui então o grupo 3, resolvido o grupo 3, melhor dizendo. Fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço. Até já, porque vou resolver as próximas questões.